Bem-vindo ao Green Steps, o podcast com profissionais da área da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira. Nós estamos em uma era de dados. De fato, não raramente os dados são referenciados como o novo petróleo. E isto traz uma repercussão muito grande no mercado de trabalho e nas pesquisas acadêmicas no âmbito da sustentabilidade. Os analistas de dados são essenciais na elaboração de pesquisas sobre vulnerabilidade socioambiental, desmatamento e outras investigações que inclusive lemos diariamente no noticiário da sustentabilidade. Para nos ajudar a entender um pouco mais de como funciona ou de como é a rotina e como você pode trabalhar com dados, a conversa de hoje é com o Lucas Forato, que possui graduação em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e obteve o mestrado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Desde o bacharelado, ele lida com macroeconomia aplicada, dados georreferenciados e outros campos da economia com uma implicação muito forte, não só na economia, mas também na sociologia e demais campos com relação à sustentabilidade. Sendo assim, vamos ver o que ele tem de legal para compartilhar conosco. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no Green Steps Podcast. É uma grande honra ouvir a sua trajetória. Para darmos o pontapé inicial, queria perguntar de qual lugar do Brasil você é, o que e em qual universidade estudou e como se interessou pela pauta da sustentabilidade. Ok. Tudo bem, Luiz? Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa. Sou fã do podcast. E, bom, vamos começar então, né? Eu sou de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo, mas eu passei boa parte da minha infância no interior, que é numa cidade de Valinhos, a capital do figo roxo, né? Aí, bom, ok, até aí. Depois, quando eu estava com 17 anos, eu comecei a morar em São Paulo, onde eu fiz a minha graduação. Então, eu me graduei em Economia. E aí, depois, eu fui morar em Ribeirão Preto para fazer o mestrado em Economia também. E eu acho que o que mais me define, na verdade, eu sou um amante do transporte em duas rodas. Sobretudo a com zero emissões de carbono. Então, eu sou um bicicleteiro de coração. E estamos aí, né? Bom, aí especificamente sobre a pauta da sustentabilidade, então, assim, eu acho que ela permeia muitas dimensões, né? E, bom, isso é tratado de diversas maneiras, mas começando, acho que quando eu comecei a estudar o tema, aí mais especificamente no segundo ano da graduação, eu tive intenção de fazer uma iniciação científica mais ligada na pauta de energia. Então, assim, na verdade, o meu ponto era, ok, a gente tem aqui o etanol, a gente tem a forma como o Brasil, então, o projeto do carro flex, um projeto bem de cunho nacional, né, que modificou completamente a indústria automotiva, mas em outros sentidos também, quando você pensa numa questão de matriz energética. E aí eu tinha interesse de saber, por exemplo, por que os Estados Unidos, que começou depois a produzir etanol à base de milho, tinha uma produção de etanol muito maior do que a do Brasil, e quais os contextos de cada caso. Então, a pauta da sustentabilidade ela começou mais no contexto de energia, só que conforme você vai estudando, eu acabei me deparando com os desafios das matrizes energéticas em diferentes lugares, né, em diferentes contextos. Então, quando a gente está vendo, por exemplo, hoje, mais especificamente, né, com os carros elétricos, então tem toda uma questão do quão importante e quanto que reduz a emissão de carbono dos carros elétricos, mas quando você olha, por exemplo, nos países desenvolvidos, onde a matriz energética é com base de carvão, então com base nas termoelétricas, o carro elétrico que não emite, ele também é gerado com o que a gente chama em economia de uma externalidade negativa, né? Um fato que acontece e que está lá. Então, a pauta de sustentabilidade, ela estava, no meu começo, bem mais focado nessa questão mais de energia e de matriz energética.
E aí depois, com o passar do tempo, ainda né, nesse contexto de etanol, eu acabei descobrindo uma outra questão que é retratada nas pesquisas sobre etanol, nas pesquisas sobre energia aqui no Brasil, mas eu acho que, inclusive, ela era pouco falada no momento onde o carro flex estava em plena expansão, né? Que o ponto é que no começo, quando você tinha a produção de etanol, então o etanol no Brasil ele é feito majoritariamente à base de cana, então você tem a partir das plantações de cana-de-açúcar, tem todo um processo, né? E o que acontece é que antes a colheita era, em grande medida, feita a partir da colheita manual. Então, assim, parece uma coisa bem distante, né? Pensar no que é uma colheita manual, mas é um trabalho de condições muito complicadas, é um trabalho aonde os meios para se fazer isso, inclusive todo o contexto, faz com que, por exemplo, como quem colhe a cana ganha por área plantada, então por área colhida, e a partir desse momento você ganha muita produtividade queimando a cana, porque aí você tira a baga, você tira todo um contexto que está ali. Então, por exemplo, tem muito inseto nos canaviais, você tem a folha da cana é super grossa e corta, né? Então, o que acontecia é que eles queimavam. Então, assim, pela forma dos incentivos e a como é feito. Antes você tinha muita queimada nos canaviais por causa disso. Então, por mais que a gente vendia a ideia de que o etanol era uma energia limpa, ele tinha uma externalidade negativa, de novo, nesse ponto, que era o aumento das internações por causas respiratórias nos lugares próximos. Então, um dos tópicos que eu também comecei a estudar, e a gente teve algumas questões nesse sentido, era justamente investigar se você tinha, por exemplo, um aumento de problemas respiratórios com a expansão da cana, dado que grande parte dessa expansão foi na colheita manual, e hoje em dia a gente pode falar que mais de 90% da colheita em São Paulo é mecânica, mas isso não é o mesmo para todo o Brasil, né? Então, assim, a pauta da sustentabilidade, no meu caso, foi bem mais específica, né? Ela é super ampla, ela tem muitas dimensões, e eu acho que quanto mais pessoas diferentes, de contextos diferentes, falam sobre sustentabilidade, a gente vai enriquecendo o tema, né? Então, acho que esse é uma pauta interessante. É bem notável este diálogo, Lucas. De fato, a sustentabilidade não se resume no meio ambiente qualificado. Eu acompanho muito como a Nova Zelândia vem lidando com a sustentabilidade, pois é um país muito progressista nesse aspecto. Por aqui no Brasil as pessoas comentam muito e comentam com razão, porque são bons exemplos de como a Alemanha e países da Escandinávia, dentre outros, né, da Europa, vem tratando dessa pauta. Mas a Nova Zelândia também propõe debates muito interessantes. Então, um exemplo é que neste tempo de pandemia, eles estão colocando na mesa, né, alguns restarts, como o do turismo sustentável. É uma brincadeira que as próprias pessoas da Nova Zelândia fazem, minhas amizades desse país falam muito disso, é que a Nova Zelândia está isolada do mundo, né? Então você tem que queimar muito combustível, né, de avião para chegar até lá, e isso tem um impacto no meio ambiente muito grande. Então o que alguns legisladores da Nova Zelândia estão debatendo é como encorajar as pessoas a ficarem mais tempo no país, né, em vez de ter somente aquele bate-volta, né? Vou ficar alguns dias, daí depois eu volto, ficar mais poucos dias. Então eles querem que as pessoas fiquem por mais tempo. Uma das ideias, logicamente, né, desse turismo sustentável é das pessoas ficarem mais tempo no país, aproveitarem mais, para dar esse intervalo, né, do próximo passeio à Nova Zelândia, esse intervalo ser mais longo, né, para não ter tantas pessoas pegando tantos voos para chegar até o país. Claro que tem um outro lado, que é o do turismo que degrada o meio ambiente. Tem a Tailândia, né? Eu não vou me lembrar a praia exata, mas foi na mesma praia que o Leonardo DiCaprio filmou aquele filme que, se eu não me engano, é intitulado A Praia. Não vou lembrar exatamente. E as autoridades tailandesas, inclusive, fecharam essa praia porque
o lixo estava se acumulando nesta região, era uma quantidade muito expressiva, né? Então acho que até antes da pandemia a praia foi reaberta, mas daí deu a pandemia, né? Não sei como é que está a situação hoje, mas são debates muito interessantes. Inclusive dessa pauta da Nova Zelândia, que eu acho que é super interessante, tem a The Economist, a revista inglesa, né? Eles fazem uns estudos para mostrar quais são, sob os parâmetros deles, as melhores cidades do mundo, né? Então, a melhor cidade do mundo de se viver, historicamente é Viena, então tem lá um contexto para isso, mas especificamente em 2020, o relatório que eles soltaram é que a melhor cidade do mundo para se viver é uma da Nova Zelândia, atualmente, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, né, a Jacinda Mora, é Wellington, que está em quarto. Então, assim, é mais uma outra questão da forma como eles trataram e tudo mais, e que reflete, né, até sobre um critério de padrão de vida, mas uma melhora de um padrão de vida local, né. Tem uma outra questão da Nova Zelândia que eu acho que é bem interessante. Tem uma discussão hoje da forma como você contabiliza o PIB do ponto de vista dos recursos naturais. E aí, assim, acho que isso também é legal para pensar, que não só a Nova Zelândia, em outros lugares, essa discussão ela está aumentando, que é o seguinte: quando você olha hoje, aí já começando o economês, né? Quando você olha do ponto de vista do PIB, da forma como eles contabilizam no Brasil e no mundo, tá? Em outros lugares também, mas os minérios, então, por exemplo, minério de ferro, do ponto de vista da contabilização para o PIB, é igual milho. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você. É como se o Brasil plantasse ferro. Então, você tira o ferro e você não está levando em consideração, por exemplo, que o ferro que você tirou não volta. Então, você não está colocando uma conta que seria o equivalente a uma depreciação, mas no ponto de vista de você exaurir os recursos que não vão voltar. Então, por exemplo, hoje o PIB pode crescer por vários contextos, mas, por exemplo, o boom das commodities, o ferro está aumentando e a produção está aumentando, mas não está sendo levado em conta que, por exemplo, isso é um bem finito. Então, a Nova Zelândia tem uma discussão para mudar a contabilização dos recursos naturais e como eles usam. E isso tem bastante a ver, por exemplo, com a Austrália, que é do lado, e que é uma grande produtora também nesse sentido, né? E assim, Lucas, hoje você é analista de dados. Como surgiu este interesse pela análise de dados? Como é a rotina, né, a sua rotina de trabalho? E qual que é a relevância da sua atuação na pauta da sustentabilidade? Beleza, então, tem, assim, conceituando, né, acho que hoje em dia é muito divulgado toda a questão da ciência de dados e como que as pessoas estão usando em diversas áreas. Antes era para um público bem restrito, né? Então, e acho que a democratização ela vem de diversos contextos. Mas no meu caso, eu trabalho, então, assim, eu sou economista e eu trabalho com uma área que a gente chama de microeconomia aplicada. Microeconomia aplicada no sentido de você utilizar evidências. Então, a gente tem que usar todas as informações que são disponíveis e que são importantes para que a gente não tenha apenas uma ideia na nossa cabeça e a teoria seguir sem nenhum embasamento no chão, né? Sem você sujar o pé quando você pisa e falar, ah, então é assim, é assado. E aí o que acontece é que quando a gente vai colocando, então, quando eu comecei na parte da iniciação científica, teve um primeiro contato, né? E eu participava de um grupo de estudos, aí no caso eu mais ouvia do que participava efetivamente, eu era só aquele da plateia, né? Mas tem um núcleo de economia regional e urbana da USP, que é o Nereus. E aí o pessoal do Nereus, eles organizam diversos temas, então tanto relacionado à economia regional e urbana, quanto meio ambiente, muitos outros que vão se relacionando. E aí a partir dali, fica muito claro que com a disponibilização de novas fontes de dados, então antes, se você olhar num período de 40 anos atrás e conforme foi indo, você tinha uma escassez de dados e hoje você passa por o que seria uma inundação de dados. Porém, o que avança, o crescimento dos dados avançou e agora está crescendo mais a forma como você trabalha com eles.
Então, o que acontece é o seguinte: eu tive meu primeiro contato com dados georreferenciados, no caso da minha monografia, e depois eu fui fazendo no mestrado e nas pesquisas que eu faço hoje. Mas os dados georreferenciados, eles mudam muito o jogo. Eles mudam muito a forma como a gente vê, eles contribuem demais para dar uma dimensão em outras questões. Agora, a questão é o seguinte: quando você pensa nos dados georreferenciados, eles não são estritamente uma tabela onde você põe linha e coluna, e aí você vai ter uma informação. Mas esse dado, ele pode ser, por exemplo, um ponto, ele pode ser um polígono, ele pode. Então, se a pessoa está chamando num aplicativo de transporte uma corrida, então alguém tem que fazer algum tipo de programação, algum tratamento de como é feito e, de certo modo, o Google Maps ajuda muito para que isso se torne viável. Só que não só o Google Maps, mas você saber utilizar a partir da programação essa ferramenta. Então, existe uma integração enorme, né? E aí, inclusive, nesse contexto, eu comecei a utilizar os dados georreferenciados que tem de todas as maneiras, né? Sobretudo, eu acho que uma que eu utilizei com mais afinco e que é interessante comentar são os dados de luminosidade noturna. Então, eu não sei se as pessoas já tiveram a curiosidade, mas eu acho que vale a pena, talvez, dar um Google aí no Paralelo 38. É um clássico da luminosidade noturna, que é exatamente a diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Isso daí o Acemoglu, num dos livros famosos dele de Por que as Nações Fracassam, né? Ele tem isso, mas esses dados, eles dizem mais coisas. Então, quando você vai analisando, por exemplo, os dados de luminosidade noturna, permitem, por exemplo, você ter uma ideia da economia em lugares que não tem censo. Então, por exemplo, a análise de pobreza, análise de crescimento regional, análise de comércio, você consegue ver pela luminosidade noturna a rota da seda. A antiga rota da seda, ela tá bonitinha. E aí, o que acontece? Uma coisa é a gente só analisar isso, né? Você olhar, por exemplo, no Google Earth ou coisa do tipo. A outra coisa é você conseguir agregar essas informações nas que você já tem. Então, o tratamento da análise de dados, ela vai nesse sentido de você. É como se fosse uma vitamina que você vai botando tudo. Só que, assim, em alguns contextos a ordem importa. Então, se você coloca. Você tem, por exemplo, uns dados que são muito utilizados, os dados do censo demográfico, né? Super importante. Esperamos que tenha um muito em breve, porque a contribuição dele é imensa. E os dados do censo, eles são muito utilizados. Ok. Além dos dados do censo, quando você tem que analisar, por exemplo, dados do desmatamento, então, os dados georreferenciados nesse contexto, eles mostram exatamente o polígono que foi desmatado. Para isso, você tem um conjunto de pessoas trabalhando que fazem desde uma sistematização dos dados. Primeiro que tem a galera que manda o satélite para cima, então isso é super importante. Dado que o satélite está lá em cima e está rodando, ele está mandando um monte de informação. Só que mandar essa informação, porque um satélite em cima mandando luz infravermelho, é uma coisa. Agora, você saber, a partir da luz infravermelho, que aquilo é uma floresta e que aquilo está desmatado, é um conjunto de análise de dados bem complicado. Então, assim, isso hoje é disponível de uma maneira mais simples para a gente. Então, se a gente hoje, né, uma pessoa que nunca mexeu com análise de dados, entra no site do Map Biomas, isso está muito bonitinho, de uma forma iterativa, na qual você consegue ir olhando como é que é a disposição, por exemplo, das florestas, como é que é a disposição do uso da terra, até onde que é urbano, até onde que é em diversos sentidos, né? Então, assim, a minha rotina de trabalho hoje, então, mais especificamente, tem essa parte que é você olhar o que estão fazendo, porque acho que a ideia da ciência crescer, né, em ombros de gigantes, como já diria o Newton em algum momento lá. Dizem que ele falou isso porque a outra pessoa era baixinha. Mas, enfim, era só uma. Mas assim, então, o importante de ler os artigos científicos é justamente que você tenha a possibilidade de conhecer o que as outras pessoas estão fazendo, e aí acho que isso é muito importante, mas também
eu acho que a questão é integrar esse conjunto de pessoas que, olha, é um conjunto de pessoas muito bacana, que um ajuda o outro dentro da internet para fazer algum problema de programação. Então, assim, antes diziam que não existe nenhuma questão sua filosófica que não está respondida no Yahoo de 2009, né? Hoje em dia, não existe nenhum problema de programação que alguém já não tenha pensado algo sobre, que existe uma discussão. E aí eu acho que você tá sempre olhando o que as pessoas fazem, inclusive se puder ajudar as outras pessoas, é uma corrente do bem, assim, que é impressionante, né? Eu faço alguns paralelos aqui, Lucas, com determinadas leituras que eu faço sobre tributário e também no campo da sociologia dos desastres. Porque teve um dia que eu pensei, como um país consegue pagar um desastre? E enquanto eu pesquisava a resposta para essa pergunta, eu encontrei um report que ele é chamado World Risk Report, que ele é desenvolvido anualmente por pesquisadores e pesquisadoras da Alemanha, penso eu que de outros países também. E para desenvolver esse report, esse time, eles não tiram do nada as informações, né? Eles vão verificar, por exemplo, informações de governança, né? Então, quando ocorre um desastre, aquele país consegue, as instituições daquele país conseguem se manter ou não? Né? Qual que é o nível, qual que é a confiança daquela população nas instituições daquele país? Ou como funciona, como são as políticas de financiamento a medidas de prevenção, resposta, adaptação aos desastres. Então, são vários dados, né, que eles analisam, eles e elas analisam, né, um time de pesquisadores e pesquisadoras, e algumas conclusões que eles localizam é que o Japão ele é muito exposto aos desastres. Entretanto, ele é menos vulnerável que países como Filipinas, Vanuatu, Samoa, os quais já não possuem uma governança de desastres tão efetiva como o primeiro, né, como o Japão. Então, é bem interessante, é um trabalho de analista de dados mesmo. Não, e assim, especificamente sobre desastre, isso é o que eu mais estudo nos últimos 2 anos, com certeza, assim. Não que eu estude muito, mas é o que eu mais estudo. Mas, enfim. E aí, do ponto de vista do desastre, a gente teve, se você olhar numa perspectiva da história recente do Brasil, a gente teve desastres sem precedentes, enormes e com consequências incomensuráveis. Então, assim, a começar de um que eu estudo com mais afinco atualmente, que inclusive faz parte do conjunto de trabalhos que a gente lança. Então, atualmente eu trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, num contexto bem específico de análise dos casos de desastres. E aí, a minha contribuição está mais no sentido de mensurar a dimensão econômica, mas essa é uma das dimensões, das grandes dimensões. E aí, quando a gente começa, né? Então, no meu caso, eu comecei estudando o desastre de Mariana, que seria o rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em novembro de 2015. E aí depois a gente teve o de Brumadinho, para contar nos maiores, porque teve outros menores que aconteceram nesse meio do caminho. Mas a gente também teve o óleo do Nordeste, isso tudo antes do que a gente está vivendo agora. Então, assim, e quando você vai pensando, tem um outro conceito que eu acho que aí você do direito tem muito mais propriedade para falar, que é o de injustiça ambiental, mas que era um ponto que justamente era deixado de lado quando você olhava, por exemplo, na construção de uma barragem, como que você faz o índice de vulnerabilidade das pessoas com relação ao rompimento de uma barragem. Só para dar um exemplo, no caso de Mariana, então a barragem de Fundão, ela despejou. Então, existem estudos muito sérios e muito bons, por exemplo, com imagens de satélite. O Instituto Slactec, isso também está tudo disponível. As pessoas podem olhar nos pareceres do Ministério Público Federal, que esse é o instituto que prestou para essa parte, né? Fez esse trabalho. Então, você tem lá, por exemplo, que houve um montante. É difícil de imaginar, assim, do que a gente chama de lama,
mas que na verdade é um conjunto de resíduos tóxicos misturado com terra e misturado com muitos elementos químicos que eu nem sei, porque eu acho que eu nem lembro mais todos os elementos da tabela periódica, mas quando você fala que, por exemplo, são 40 milhões de metros cúbicos despejados de uma vez sobre um rio, a gente está falando de mais de 10 mil piscinas olímpicas. Então, a gente está falando de um montante, e o que acontece é o seguinte: você teve, então, nesse contexto, né? Você teve um rio, que no caso era o Rio Doce, junto com outros dois rios. Então, você teve o Gualacho do Norte e o Camargo, que se juntam e formam o Rio Doce. E a gente tem aí 650 quilômetros de rio que foi completamente devastado, que foi devastado em vários contextos, assim. Então, todos os peixes, você teve um. E aí, quando ele chega no mar, e aí, quando você olha assim, né, o Rio Doce ele desemboca em Linhares. E Linhares fica no meio ali do Espírito Santo. Ele chegou, então existem manchas do mar que foi até na Bahia. Então, assim, até o Abrolhos ali, você ainda tem um pouco de resquício de contaminação. E hoje o Rio Doce ainda continua contaminado, o tempo de demora vai ser imenso. Nesse contexto, quando você analisa do ponto de vista socioeconômico, você tem um monte de questão que abre precedente para você pensar daqui para frente. Então, por exemplo, se você for hoje, na verdade, então em 2020 começou a ter uma análise de reestruturação de como você vai aprovar ou não uma barragem. Isso veio a partir de desastres monumentais de grande magnitude, e hoje tem um debate para falar que, olha, agora para você fazer uma barragem de minério, né, uma barragem de mineração, ela tem que ter outros pré-requisitos que não tinha antes. E quando você olha, por exemplo, antes, né, quando você pensava num rompimento de uma barragem, a conta que era feita para você aprovar, por exemplo, que ela poderia ser feita ou não, era com base numa geografia local, né? Então, vamos pensar aqui numa povoação que está próxima à barragem. Então, a gente tem que, por exemplo, nesse contexto, fazer uma realocação das pessoas. Você tem que convencer as pessoas e sim pagar por isso, né? Para as pessoas saírem de um lugar e ir para o outro, por exemplo. Seria uma migração. Não sei se seria considerado compulsória ou não, mas você tem que convencer as pessoas a saírem de lá, por exemplo. Só que quem ia contar com uma barragem que está no interior de Minas Gerais fosse afetar as pessoas de Linhares. Então, quando você vai. Então, as pesquisas que são feitas hoje, e sobre, por exemplo, o impacto do rompimento da barragem de Fundão, no caso de Mariana, e o impacto do rompimento da barragem de Feijão, no caso de Brumadinho, você tem hoje toda uma literatura que está sendo feita para mostrar que, olha, o risco provavelmente era muito, muito subestimado. O potencial de impacto, e aí é interessante também diferenciar que esse é um desastre tecnológico, ele não é um desastre ambiental. Existe uma literatura um pouco mais complexa sobre isso, mas assim, de maneira muito simples, o desastre ambiental, você não tem, a princípio, o grande causador, você pode pôr que é a natureza. Esse é um pouco simplório demais, né? Porque as mudanças ambientais aí não são só por causa da natureza. Mas o desastre ambiental é por causa. Então, você coloca o ônus na conta da natureza e o desastre tecnológico não. Então, por exemplo, quando você teve o derramamento do petróleo no Golfo do México, aquilo ali foi um desastre tecnológico. Então, houve sim, naquele caso, um pagamento de uma indenização muito grande. Talvez você pode falar que não é o suficiente, mas quando a gente olha o tamanho da indenização, aquilo ali foi bem expressivo. E o que acontece no Brasil é justamente isso, né? É um movimento onde você tem estudos para na tentativa de mensurar o tamanho do impacto. E esse tamanho do impacto, ele é ambiental e ele é socioeconômico e ele afeta a saúde, ele afeta o modo de vida, ele afeta a forma como as pessoas se relacionam, né? Então, inclusive, assim, acho que esse é um parâmetro que, inclusive, vai aumentando conforme você tem pessoas de um público bem diverso trabalhando no mesmo tema. Então, quando você tem dentro da academia, você tem pessoas, né, então, da geografia, da demografia, de economia, administração pública,
aí outros contextos, biologia, e todo mundo trabalhando junto. Além disso, você tem, por exemplo, a população local, então você tem a população, o contexto, né, a população civil. Você vai vendo que a relação entre o meio ambiente e a sociedade está muito longe de ser uma água e óleo, né, onde você fala, não, aqui é meio ambiente, aqui é sociedade. E eu acho que esse contexto e o, o, a proposta do podcast falar de sustentabilidade, ela é muito, muito boa, justamente porque não é meio ambiente estrito senso, não é sociedade estrito senso, mas estamos falando de um contexto um pouco mais amplo, né? Eu acho que sustentabilidade é muito mais que isso. Eu concordo plenamente contigo, Lucas, e é muito interessante a leitura sociológica dos desastres, né, no meu ponto de vista, né, que hoje afirma que os desastres não são naturais. Né, até um entendimento similar você encontra na Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres e algumas campanhas, né, que eles vêm encabeçando esta verdadeira campanha, né, para afirmar que os desastres não são naturais. Eu até tenho uma amiga minha que ela é analista de dados nas Filipinas e ela estava avaliando, né, como os desastres podem levar a cenários de vulnerabilidade social de mulheres, né. Ela estuda mudança climática e gênero. E um dos pontos que ela constatou, né, nessa investigação era de que muitas mulheres das zonas rurais, cuja renda familiar dependia da agricultura, em um contexto de secas, por exemplo, ou mesmo de tufão, essas mulheres iam para as cidades, só que não conseguiam encontrar trabalhos, né? Às vezes a educação que elas tinham recebido na zona rural não era a mesma, que era inferior do que as pessoas que recebiam nas cidades, nas grandes cidades, né? E isso afetava o mercado de trabalho, né? Então essas mulheres acabavam em trabalhos menos, que até colocavam elas num cenário vulnerável em termos sociais e econômicos, né? E esse é um problema, Lucas, que também ocorre não é só uma questão que ocorre nas Filipinas, que é um país vulnerável aos desastres, mas isso também ocorre no Brasil, isso também ocorre no Peru, isso também ocorre na América Central, né, Guatemala, né, aquelas grandes correntes migratórias, caravanas migratórias, né, que você tem em direção ao México, em direção aos Estados Unidos, não surgem do nada, né, elas têm um motivo ali, um motivo no contexto ambiental também. Não, e uma outra questão que eu também acho que é interessante, ali, não muito próximo, mas relativamente próximo de Filipinas, né? Você olha, por exemplo, a política da República de Vanuatu é justamente como treinar e como fazer com que o capital humano local consiga se realocar em outro lugar. Então, assim, é muito triste e, de um certo sentido, é interessante pensar como que eles, quando você vai nesses fóruns climáticos e tudo mais, a Vanuatu está sempre na frente, falando do tamanho do problema. E é justamente porque o país vai sumir, né? Então, assim, Vanuatu é um local onde, com 1 metro que vai subir o mar, é totalmente devastador pro país. Então, a política deles é como preparar a PEA, a população economicamente ativa mais jovem, a ir morar, por exemplo, na Austrália, a ir morar na Nova Zelândia. Então, a importância de saber inglês nesse contexto, porque você está exportando não produto, você está exportando pessoas, e exportar para não voltar mesmo. Então, assim, quando você pensa no modo de vida e como que contextos de mudanças climáticas e tudo mais vão efetivamente afetar essas pessoas, né? É uma coisa, assim, chocante. Exato, exato. E Lucas, uma tradição que mantenho no Green Steps é perguntar algum mito, né, ou equívoco na área de trabalho da pessoa convidada. Qual que seria o seu mito ou o seu equívoco, né? Então, um mito ou equívoco existente na área de trabalho do analista de dados, né? Se existirem vários, qual que seria o maior deles? Acho que, bom, hoje tem umas palavras que as pessoas falam muito, assim, e, na verdade, acho que eu não sei o quanto que isso está familiarizado exatamente com o que é, né? Então, se escuta muito Big Data. Ah, o Big Data que é super importante, mas o que que é Big Data, né? Exatamente o que que a gente está falando. Bom,
Teve um cara que falou que Big Data é como se fosse sexo na adolescência, no sentido de você acha que todo mundo está fazendo, você não tem ideia o que que é, e é isso aí, né? Mas ninguém sabe de nada. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que quando a gente está falando de análise de dados, a primeira é uma barreira de entrada. Ainda muita gente acha que é muito difícil. Quando você tem, então, primeiro, né, o que a gente já tinha falado, existem muitas pessoas aí no contexto que possibilitam livros de graça, os softwares. Então, quando você usa softwares de programação, você tem um crescimento altíssimo desses que são de graça, que você não paga nada para fazer, então você consegue estudar. É possível se uma pessoa fala, olha, eu sou autodidata, a questão é lógico, né? Tem um privilégio que ainda não é para todo mundo, que é ter internet. A necessidade de ter internet é sim uma barreira, mas dado que você consegue ter, por exemplo, uma internet, um acesso à internet e um computador não muito complicado, mas você consegue evoluir, por exemplo, e progredir assim a níveis. É o que a gente fala de um crescimento exponencial, né? O começo pode até ser um pouco complicado, assim, é uma coisa que é como a programação, eu acho que ela é mais parecida com uma língua estrangeira do que especificamente com uma matemática. E até tem pesquisas que mostram que as sinapses do cérebro ascendem mais nesse campo da linguagem, né? Então você está aprendendo uma língua diferente. Então aqui a gente está falando português, lá a gente vai falar a língua que tá sendo falada. E aí existe esse custo, mas a partir disso eu acho que você vai evoluindo de uma maneira assim muito, muito interessante e instigante, né? Você vê que, inclusive, assim, quando você vai conversando com umas pessoas, eu especificamente eu trabalho um pouco mais com um software estatístico chamado R. E aí você encontra na internet os fanáticos, assim, então as pessoas são muito enraigadas e fica tipo, use R e chama, mas eu acho que esse é um ponto que é interessante. É um mito no sentido de não é tão difícil você aprender e você começar. Eu acho que esse que é um ponto. E aí o outro é justamente quando você junta com sustentabilidade, né? Então eu acho que juntar com sustentabilidade é você aprender esse ferramental para um contexto até onde até então não era utilizado antes, mas cresce muito hoje em dia. Lucas, puxando para a parte do conhecimento, qual livro ou documentário, filme, animação inspira você a atuar na análise de dados barra sustentabilidade? Eu coloquei aqui no singular, mas pode ser no plural também, né? Então, se tiver mais de um, você pode falar. Até para motivar as pessoas que estejam nos ouvindo e que queiram trabalhar neste campo. Beleza. Não, então, na verdade, assim, eu acho que do ponto de vista da sustentabilidade, então, existem, lógico, no meio ambiente, na ecologia, tem, né, os clássicos muito forte sobre a importância do meio ambiente, a importância da conservação. Mas eu acho que, saindo um pouquinho desse campo onde provavelmente as pessoas já conhecem bastante, né? Já têm acesso a essas questões. Um livro que eu indicaria bastante é As 21 Lições para o Século XXI, do Harari. Nesse livro, você pode até achar no começo que ele não está falando de sustentabilidade, mas a partir do momento onde você tem uma questão do mercado de trabalho, o que vai ser o mercado de trabalho agora, daqui para frente? O que vai ser, por exemplo, ele toca muito nesse contexto da análise de dados e até quanto que se você não sabe do que estão fazendo com seus dados, se você não sabe para que eles são utilizados, quem são os detentores de dados. Então, quando ele fala que os dados são uma espécie de novo petróleo, é no sentido de aonde a gente fala, por exemplo, tem muito os dados aqui, os dados ali. Mas, por exemplo, todo mundo aqui deve usar Dropbox ou Google Drive ou coisa do tipo. E aonde estão esses dados? Eles estão. A nuvem, ela tem lugar, ela tem endereço, ela está lá nos Estados Unidos. Então a nuvem está sendo compartilhada lá. E eu acho que as 21 lições do século XXI ela é muito importante para isso. Um outro que eu acho que é interessante também para ter essa ideia é uma série que está naquela locadora vermelha, que é A Era dos Dados.
Então, em inglês é Connected, se eu não me engano. Então, essa série, A Era dos Dados, existe um episódio bem específico que chama Poeira. Recomendo muito analisar olhar esse. Então, assim, até a forma como ele conta é muito interessante, mas pensando na qual é a influência de um cemitério de animais de muito tempo, tá lá no meio da África, então no país de Chad, tem, por exemplo, nos nutrientes que suprem a Amazônia. Então, e aí, quando você vai analisando, assim, eu acho que é super interessante. Tem uma outra questão, um outro episódio deles, que eles falam, por exemplo, da poluição do Big Data. O quanto que polui esses dados. Então, acho que é um outro ponto, né? Quando você olha assim, olha, é o seguinte, o fluxo de informações que é armazenado, como basicamente eles são feitos em um local que a matriz energética não é muito limpa, então a matriz energética é com base de carvão, por exemplo, então a poluição do Big Data ela chega a ser maior do que dos aviões. E aí, né? Como é que a gente. Eu acho que são esses insights que são importantes para a gente sair um pouquinho do nosso pensamento mais comum. E vamos imaginar, Lucas, que alguém que esteja nos ouvindo queira trabalhar com análise de dados. Quais fontes de conhecimento, habilidades você sugeriria para esta pessoa? Eu acho que, assim, então, existe uma questão que é se você tem alguma familiaridade com o inglês, então se você consegue ler inglês, por exemplo, o conjunto de livros aumenta bastante, né? Então, mas já existem vários livros, por exemplo, relacionados à programação, todos em português e muito bem feitos. Eu acho que tem uma questão interessante que, assim, então, primeiro, o primeiro passo é você entrar nesse mundo. Como? Olha, tem tantas formas que pode entrar. Uma vez que você está dentro, depois você vai entendendo o que é mais interessante. Mas eu acho que tem um livro, especificamente, então, no caso do R, todos os livros do R, todos, no caso do conjunto, eles são gratuitos. O R é um software gratuito, a proposta é ser gratuito, a proposta é ser uma ciência acessível, e os livros também são gratuitos. Então, no caso, tem um que é YARR, YAR. E aí depois eu posso mandar para você no link, você pode colocar na descrição. Mas esse daqui é de um psicólogo chamado Nathaniel Phillips, e ele vai passando passo a passo, desde como que você instala, desde como que funciona, desde o que seria uma programação, até algumas coisas bem complicadas de modelos e estatística. Então, e assim, é um livro online, é um livro que você consegue ir seguindo com as sessões, tudo bonitinho. Além desse, tem vários nesse mesmo sentido, que tá tudo junto desse bookdown.org, é um conjunto de livros todos gratuitos, e que eu recomendo mesmo, assim. Eu acho que uma vez que a pessoa senta e começa a olhar, ela pode ver muitos horizontes diferentes, né? E sobre o ar, se não estou equivocado, Lucas, ele foi feito, e aqui me corrija, né, se eu estiver errado, mas ele foi feito com o objetivo de democratizar a estatística. E é até engraçado, porque nós falamos da Nova Zelândia anteriormente, e torna a repetir desse país, né? Não do país em si, né, mas da universidade, uma das universidades, porque os professores que criaram o ar, eles eram da Universidade de Auckland. Bem, de todo modo, desde o seu início, né, desde o início do ar, ele já é democrático. Tem vários contextos aí, então assim, não, como tem muitos, não precisa ser só o R, que é o AR, mas também você pode pensar no Python, tem um propósito bem diferente, bem parecido com todos esses livros também gratuitos. Você tem outras programações nesse mesmo sentido. Então, e o R antes, ele era muito pouco acessível, porque ele era específico para as pessoas muito familiarizadas com computação. Então, assim, era basicamente uma pessoa que você achava que estava escrevendo num bloco de nota preto, mas era o prompt do computador. E você fala, nossa, o que essa pessoa está fazendo, né? Mas hoje, olha, gente, é como se fosse um joguinho, assim. Você vai abrir lá, ele tem uma visão toda bonitinha. Então, existe o R Studio, que
você vai ter onde estão as variáveis, o que é o quê. Ele até te corrige em algum momento se você conseguir colocar lá. Então, é o que algumas pessoas chamam de user-friendly, mas é assim, é amigável mesmo. Então, vai na fé que dá bom. Eu sou prova disso, porque eu comecei a usar o RStudio alguns meses atrás e parece um jogo mesmo. E é interessante compartilhar essa experiência ao público, porque eu tenho um background em direito, né? Minha formação original é em direito. E tem até uma piada que até hoje eu nunca entendi, que quem entra na faculdade de direito é porque não gosta de número, né? Eu acho que até é uma piada que, de certa forma, é um pouco determinante, né? Que, quem estudou aquilo lá quer dizer que só gosta de palavras, não gosta de números, né? E eu acho que é uma coisa que traz alguns malefícios isso, mas, enfim... o fato é que o RStudio tem um visual bem bacana, é bem fácil de usar, tem muitos tutoriais e é uma sugestão bem legal mesmo que você colocou, Lucas. E numa situação hipotética, vamos imaginar que você pudesse dar uma mensagem para você quando iniciou a carreira de analista de dados na sustentabilidade. O que você diria para você mesmo neste contexto? Essa pergunta ela é paradoxal, porque a partir do momento que você volta para dar uma questão, você não sabe como é que vai ser o seu eu futuro, né? Então, você é hoje por causa das decisões que você tomou. Mas o que eu acho que eu diria era assim, eu tive um privilégio muito grande de poder aproveitar a faculdade. Então, por mais que eu tenha trabalhado durante, feito estágio e tudo mais, eu pude aproveitar. E eu acho que eu aproveitaria em outras atividades extracurriculares que também podem agregar bastante. Então, por exemplo, a análise de dados. Então, começar a programação, eu comecei muito tarde. Eu acho que foi a partir do momento que eu tive uma decisão de que fazer mestrado era importante, trabalhar com ciências aplicadas, eu vi que era importante eu saber um pouco de programação, então eu comecei a me dedicar a isso. Mas se você se engaja com outras atividades, então existem hoje, por exemplo, eu sei um pouco da USP, mas existem outras faculdades no mesmo quesito que tem todos esses fundos de pesquisa bem específico, por exemplo, para machine learning. Então, para você entender como é que funciona a programação, existem apoios que tentam projetos dos mais diversos. Eu acho que eu me engajaria mais nesse sentido e daria mais valor para o que passou. Ainda bem que eu estava ciente que era bom, mas talvez eu falara, cara, é muito bom, então continua aproveitando aí. A menos em 2021, né, que é o ano em que estamos gravando este episódio do Green Steps, e até já fica o registro histórico, as pessoas, né, a sociedade estava falando muito de análise de dados, de ciência de dados, sobre dados. Então, portanto, é muito gostoso ouvir que é uma área democrática, né, que pessoas de diferentes backgrounds, acadêmicos, profissionais, podem dar a sua contribuição neste setor tão importante para a sociedade. E Lucas, eu queria pedir para você uma última mensagem, né, uma mensagem final, né, para as pessoas ouvintes. Eu gostaria de agradecer muito pela conversa, Luiz, acho que foi super interessante. A mensagem é, galera, continua escutando aqui. Todos os episódios anteriores são muito legais também. Tenho certeza que virão próximos excelentes. E vamos aí, né? Vamos aprendendo um pouco mais sobre sustentabilidade em cada uma das dimensões, né? Acho que tudo é importante. Aí a gente vai vendo um pedacinho de cada um e do mesmo jeito que tem essa democracia no sentido de democrático no tratamento dos dados, democrático também nas análises, nas formas, né? Então, é isso. E este foi o episódio com o Lucas Forato. Quero deixar o meu agradecimento para você, Lucas, e para todos aqueles e aquelas que estão ouvindo esta aventura. Se você gostou, não esqueça de seguir o Green Steps no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor e em breve no YouTube, bem como de recomendar este canal para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. Por fim, já deixo o convite para escutar
escutar o Social Steps, o meu podcast internacional em que converso com profissionais de vários países pelo mundo sobre carreiras de impacto social. Você pode acompanhar o Social Steps no seu aplicativo de streaming favorito e no meu site pessoal, Luiz Guilherme N. Melo, cujo link está na descrição. E em breve teremos mais uma aventura.